Boa noite a todos. Bom, eu quero falar um pouquinho sobre as atividades da casa. Está funcionando esse microfone? Tá? Posso? É porque esse negócio é maior que eu. Então, de domingo às 10 horas da manhã, a gente tem a evangelização, né? E também tem a reunião pública. De segunda e quinta, a reunião pública ela começa às 20 horas, 20h15, né? A gente pede sempre para chegar um pouquinho antes para ver assim uma harmonização. E é o mesmo estilo que a de hoje, né? Reunião com os passes e tudo mais. Na terça-feira é o mesmo horário, só que ela é indicada para dependentes químicos ou pessoas com depressões, outras coisas mais. É lógico que é muito difícil essas pessoas virem, né? Então, normalmente a gente pede que alguém, algum amigo, algum familiar compareça à reunião, porque aí toma o passe à distância. Na quarta-feira, nós temos a reunião às 14 horas. Também é reunião pública da mesma forma. E no sábado, a gente começou há pouco tempo, às 17h10. Também a reunião. Tem o plantão de atendimento, que é segunda, terça e quinta-feira, às 19h15. E na quarta-feira, às 13h15 e no domingo, às 9h20. Aqui nós temos também um trabalho de assistência social, que a gente atende 60 famílias, um número de mais ou menos 600 pessoas, 300 pessoas, desculpe, e de 15 em 15 dias a gente entrega as cestas, né? Aos sábados, de 15 em 15 dias, a gente está começando um trabalho na casa também, que é a distribuição de café, leite, chá, suco, sanduíche, bolacha, um lanche para os desabrigados, né? Então, quem puder cooperar, tanto ou doando alguma coisa, ou em espécie, ou de qualquer forma, e também cooperar, também querendo vir ajudar também essa distribuição. Nesse dia é feita uma palestra para eles também, né? Que não adiantaria a gente só estar dando o que comer e não falando sobre a religião, né? Nós temos aqui a livraria e o bazar também, né? E vocês sabem que de um tempo para cá também as palestras são vistas pela internet no www.casadocaminhosantana.com.br. Bom, então já que estamos todos aqui, com muita paz, muito amor, vamos elevar os nossos pensamentos ao Ser Maior, Jesus, que possa nos iluminar, trazendo muita luz, muito amor, muita tranquilidade, para que possamos ouvir a palavra dele, os ensinamentos que ele nos deixou, para que possamos, no fundo, no nosso íntimo, estarmos nos analisando, pensando e refletindo para cada vez mais possamos caminhar no caminho do bem. Que assim seja. A palestra de hoje é do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E é a boa parte, que o José Roberto vai fazer. Boa noite a todos, queridos companheiros em Jesus, aqueles também que nos assistem pela internet, que a paz do Mestre Jesus possa estar conosco agora e sempre.
É sempre uma alegria, eu digo, quando nós podemos falar do Evangelho de Jesus e falar dos ensinamentos à luz da doutrina espírita. Porque uma vez que nós estamos aqui falando da doutrina, nós estamos também aprendendo. Na escola do Mestre Jesus não existem aqueles que ensinam e aqueles que aprendem. Nós somos todos eternos aprendizes. E quanto mais podemos falar, quanto mais podemos reviver os ensinamentos de Jesus, quanto mais podemos interpretar os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, nós estamos nos esclarecendo, nós estamos reavivando todas aquelas qualidades inerentes do nosso próprio espírito, quando nós somos criados, que nós temos toda aquela potencialidade que precisamos desenvolver. E a bondade, o amor, a caridade, a fraternidade, são potencialidades que já estão conosco. São aquelas sementes que precisam ser germinadas. Quando Emmanuel vai buscar sua inspiração nessa abordagem sobre a boa parte, ele busca o Evangelho de Lucas. E Lucas, para aqueles que conhecem bem os Evangelhos, ou para aqueles que ainda não têm tanta intimidade, Lucas era um médico sírio, estudioso, nascido em Antioquia. Era uma pessoa muito esclarecida, era uma pessoa de grande sabedoria, uma pessoa de grande instrução. Ele foi convertido ao cristianismo quando ele encontrou-se com Paulo e se emocionou com aquela narrativa vibrante do apóstolo Paulo. Porque Paulo, além de tudo, além da sua convicção, ele era um orador vibrante. Ele era muito convicto naquilo que ele acreditava. Era muito convicto naquilo que ele pudera assimilar com a presença de Jesus na estrada de Damasco. E daí por diante, ele utilizando todo aquele seu conhecimento, toda aquela sua instrução rabínica, ele conseguiu transmitir aos judeus e aos gentios os ensinamentos de Jesus. E Lucas, nessa oportunidade, então, ele escreve, não ele propriamente, porque os evangelhos são narrativas e foram posteriormente compiladas, mas o evangelho de Lucas, transmitido por Lucas, é o mais lindo, é o mais extenso e é o mais bem narrado de todos os evangelhos, dos 4 evangelhos canônicos. E é um evangelho marcado pela emoção, um evangelho cheio de vida. E Lucas, então, quando transmite a vida de Jesus, ele transmite com muita emoção, com muita precisão, com muita riqueza de detalhes. O Emmanuel, ele vai buscar justamente numa passagem em que Lucas se encontra na casa de Lázaro, daqueles que vocês conhecem, aquele que foi, entre aspas, ressuscitado por Jesus. Quem não conhece, então, aquela passagem evangélica da ressurreição de Lázaro. Lázaro tinha 2 irmãs, Marta e Maria. Então Jesus, segundo o Evangelho de Lucas, no capítulo 10, ele se dirige à casa de Lázaro e lá encontra Marta e Maria. Lucas narra exatamente dessa forma. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã de nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na sua lida de casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, só uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Então Jesus, nesse momento, transmite aquele grande ensinamento, que Maria está justamente recebendo de Jesus toda aquela luz da informação, está bebendo naquele saber maravilhoso do Mestre, toda a iluminação necessária para o seu espírito. E essa é a boa parte que não lhe será tirada. Ou seja, está despertando todas aquelas virtudes existentes em seu espírito, todas aquelas virtudes latentes
que é o amor, a caridade, a fraternidade. A boa parte, segundo coloca Jesus, de forma muito sábia, e também com a interpretação de Emmanuel, é o cuidado que temos que ter com o nosso lado espiritual. Existe uma passagem interessante, ou um comentário interessante, que não devemos nos contentar em ser um filho de Deus, mas nos devemos fazer um filho de Deus, segundo o ensinamento de Jesus. O que quer dizer isso? É que nós temos que nos esforçar, nós temos que buscar o desenvolvimento de todas essas virtudes que nós mencionamos. Que nós temos que burilar o nosso espírito. Evidentemente, nós não podemos nos esquecer do lado material, com toda certeza. Porque é através da matéria, que é esse veículo precioso que nos foi confiado, é que nós podemos atingir as nossas finalidades. E as nossas finalidades são nós que determinamos. Nós podemos servir o lado material pura e simplesmente, ou servir o lado espiritual pura e simplesmente, ou trabalhar esses dois lados de forma equilibrada. E assim nós poderemos nos sustentar melhor, evoluir, galgar essa escada maravilhosa, que é a escada da evolução, que o Espiritismo nos proporciona e nos esclarece através das obras de Allan Kardec. Nós não devemos pretender ser perfeitos, só a pretensão não resolve. Nós temos que conquistar os valores para que possamos atingir a perfeição. Logicamente, nós não estamos falando aqui, queridos companheiros, que nós seremos perfeitos nessa encarnação. E nem esse mundo é perfeito, é um mundo de provas e expiações. Nós temos que trabalhar para que gradativamente nós possamos afastar as nossas mazelas, as nossas imperfeições, porque das encarnações que nós temos tantas outras passadas, e quem sabe nós já estivemos ao lado do Mestre e não conseguimos entendê-lo naquela oportunidade, todas essas mazelas que estão gravadas no nosso perispírito, e que André Luiz chama de zona de remorso, aquele disco rígido, onde todas as nossas imperfeições ali ainda estão. Ou seja, nós temos que trabalhar para que todas essas informações, todas essas imperfeições que carregamos possam ser gradativamente eliminadas. E parece que nós aqui estamos encarnados. E, logicamente, não é somente numa encarnação que nós vamos superar todas essas mazelas. Mas nós temos que nos empenhar muito, porque essa oportunidade é ímpar. Nós esperamos, com toda certeza, muito tempo para reencarnar, para aqui estarmos. E nós temos que aproveitar a oportunidade. Como dissemos, temos que equilibrar a parte material com a parte espiritual. A matéria é um elemento transitório que nos serve nessa encarnação. Tudo que é material vai desaparecer. Os próprios espíritos esclarecem a Kardec. Tudo que é material terá início, tem um início e terá um fim. Quando Kardec pergunta aos espíritos qual a destinação da Terra, isso no livro 1º do Livro dos Espíritos, ele diz muito claramente. A Terra, como os espíritos esclarecem a Kardec, que a Terra, como toda matéria, tem um início e tem um fim. É claro que o término desse nosso planeta não será assim como nós podemos pensar, numa hecatombe. É uma transformação. A própria matéria se transforma. A física quântica nos explica que existem 7 dimensões da matéria. Nós, por enquanto, conhecemos 4, né? Porque nós acreditamos no mundo espiritual. Né? Nós conhecemos 4, mas existem 7 dimensões da matéria. Então, as matérias, nos diversos mundos, nas diversas situações, são totalmente diferentes. Não são grosseiras como nós aqui a conhecemos. Cristo, naquele momento, companheiros, ele não pôde desenvolver todo o seu ensinamento de uma forma plena. Nós ali estávamos com toda certeza e talvez não tivéssemos oportunidade, não tivéssemos condições de entender os ensinamentos de Jesus. Dado o nosso pouco entendimento, mas nós podemos fazer agora. Nós temos todas as ferramentas necessárias. Nós temos o Evangelho de Jesus, nós temos as obras da codificação, que foram trazidas a Kardec pelo mundo espiritual. Nós temos agora toda
esse repositório enorme de conhecimento que os espíritos nos trouxeram no século passado, através da mediunidade de Chico Xavier, de Ivânio do Amaral Pereira, agora do Divaldo Pereira Franco, de tantos outros, nos mostrando os mundos espirituais constituídos, nos mostrando que o mundo espiritual é o nosso mundo aperfeiçoado, ou seja, nós somos uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Então nós sabemos da destinação do nosso planeta, como os espíritos esclareceram a Kardec. Sabemos da nossa destinação como os espíritos imortais que fomos criados. No livro dos Espíritos, no livro 2º, onde aborda o mundo espiritual, no capítulo 3º, na questão 132, Kardec pergunta aos espíritos qual é o objetivo da nossa encarnação. Os espíritos dizem a Kardec que o objetivo da nossa encarnação é caminharmos para a perfeição. A boa parte que Jesus falou a Maria. A boa parte que Emmanuel aborda no livro Fonte Viva, através da mediunidade do Chico. Diz ainda que provas e expiações fazem parte da nossa jornada. Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Eventualmente aparece um espírito missionário. O que, eventualmente, ou provavelmente, não é o caso de nenhum de nós aqui presentes, né? Ou daqueles que estão nos vendo via internet. Que nós devemos, seguindo as leis de Deus, assimilando essa boa parte, os espíritos esclarecem a Kardec, na questão 132, que assumindo esse papel, assumindo essa nossa função de espíritos em evolução, nós estamos assumindo igualmente o nosso papel na obra da criação. Porque foi para isso que nós somos criados, como co-criadores, como coadjuvantes de grande importância na obra de Deus. Nós temos que nos dar importância. Se nós não nos dermos importância, se nós não nos amarmos, porque nós temos que nos amar em primeiro lugar, nós temos que saber que nós fomos criados por um Pai bondoso, por um Pai misericordioso, que é todo amor, que é toda bondade. E nós somos reflexos dessa criação. E se nós não entendermos isso, como é que nós podemos extravasar? Como é que nós podemos nos melhorar? Nos amando, nós sabemos que temos que ser caridosos. Nos amando, nós sabemos, como disse o próprio Jesus, amar o próximo como a ti mesmo. Esse é o segundo grande mandamento, naquele momento em que Jesus esteve com os fariseus. Quando Jesus esteve, segundo o evangelista Lucas, também acontece no evangelho de Marcos e de Mateus, quando Jesus esteve com aqueles saduceus que acreditavam piamente, ou acreditavam ipsilíteres nos ensinamentos mosaicos, nas leis mosaicas, mas não acreditavam na vida depois da morte. E Jesus então esclarece, Jesus faz com que eles se calem, porque a sabedoria de Jesus era muito clara, era convincente, e eles se calaram. Aí os fariseus então perguntam a Jesus, tentando Jesus para ver se ele cai em contradição: mestre, qual é o maior mandamento? Aí Jesus então esclarece: o maior mandamento é amar a Deus de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. Mas existe um segundo mandamento tão grande quanto esse primeiro, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos resumem todas as leis e todas as profecias. Então, Jesus resume os dois grandes mandamentos. E considerando-se ainda que os 10 mandamentos é um resumo de 613 normas, que se chama mitzvah, que se encontra no livro Levítico, o segundo livro do Pentateuco, né, ou da Torá, do Pentateuco, resume 613 leis, os 10 mandamentos. E Jesus resume, então, dos 613 que já eram reduzidos a 10, Jesus resume a 2. Amar a Deus e ama o seu próximo como a ti mesmo. E é justamente essa é a boa parte que Jesus transmite, então, naquele momento. Falando que resume todas as leis e todas as profecias. Não só os 613, as profecias. As profecias de Isaías, de Zacarias, todas as profecias estavam resumidas naqueles 2 grandes mandamentos que Jesus estava colocando.
a boa parte. Quando nós estamos buscando essa boa parte, nós temos que saber exatamente os valores que nós estamos elegendo. Se nós estamos elegendo valores materiais somente, ou se nós estamos elegendo também os valores espirituais, ou principalmente os valores espirituais. Porque se nós não elegermos os valores espirituais, nós não saberemos administrar aquilo que Deus nos confiou como posseiros temporários. Porque nós somos posseiros temporários, isso. Quando nós nascemos sem nada, nós nascemos sem roupa. Alguém nos deu a roupa para vestir. Alguém nos deu um berço para podermos ficar. Alguém nos alimentou. Nós não tínhamos nada. Por isso nós somos posseiros temporários. Por isso não se apavorem com os problemas. Aquietem os vossos corações. Nós estamos com grandes problemas no mundo todo. Nós estávamos conversando com o nosso companheiro Jurandir agora há pouco. Estamos num momento tumultuado. Mas, gente, nada disso nos pertence. No momento que nós retornarmos à pátria espiritual, nós vamos levar a tudo aquilo que nós assimilamos de bom. Nós vamos levar a boa parte. E vamos levar também a parte ruim que nós adquirirmos aqui. Porque nada muda no mundo espiritual. Quando nós passamos desse momento para aquele mundo espiritual, nós vamos estar exatamente igual nós estávamos aqui. Não pensem que existe uma cortina que separa a vida da morte. A vida continua. Nós lá estaremos. E se nós não tivermos aproveitado as oportunidades, nós vamos ter que retornar. E para retornar vai demorar. Hoje a população do planeta está calculada em mais ou menos 6 bilhões e 500 mil habitantes. E segundo informações do mundo espiritual, existem 3 vezes esse número de espíritos na erraticidade esperando o momento da reencarnação. Possivelmente não vão conseguir nem no planeta Terra. E nós aqui estamos. Tivemos essa oportunidade. Aqui estamos, nós temos todas as informações, como já dissemos. E não vamos esperar. Existe uma passagem evangélica, segundo Lucas, que ele fala a passagem do rico e do Lázaro. Então Jesus conta essa parábola que existia um rico coberto de seda, púrpura e holanda, aqueles tecidos maravilhosos, que se fartava a comer, e à sua porta existia um mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas e pústulas, se alimentando de migalhas, e sempre pedindo as sobras. Ele diz que um dia os dois morreram. E foram ao seio de Abraão, segundo fala Jesus, né? Do patriarca. E lá estando, Lázaro esteve sentado junto de Abraão. E Lázaro estava padecendo as agruras do sofrimento. Então, diz que Lázaro pedia a Abraão: Pai Abraão, me mande Lázaro para que possa saciar minha sede, para que possa amenizar as minhas mazelas, as minhas dores. E, então Abraão disse: mas você já teve na terra tudo aquilo que você precisava, tudo aquilo que você queria, agora você não tem mais direito. E existe um abismo que nos separa, você não pode vir para cá, e nem Lázaro pode ir aí. Falei: então mande Lázaro, eu tenho primos, irmãos, parentes que estão ainda lá na terra e precisam se salvar. Mande Lázaro para que lhe envie as mensagens do Senhor. Ele disse: mas ele já tem a Moisés, já tem Abraão, já tem todos os ensinamentos. Eles não precisam disso. E nós também temos tudo aqui, nós temos todas as informações. Nós não precisamos que os mortos venham se comunicar conosco para nos chamar a atenção para uma nova realidade. Nós já temos essa boa parte que Jesus nos transmite. E o apego à matéria, queridos companheiros, é um dos maiores entraves para o nosso progresso espiritual. Como disse o próprio evangelista Lucas no capítulo 3, nós não podemos servir a 2 propósitos diferentes. Nós não podemos servir a Deus e a Mamon. E Mamon não é uma criatura, não é um Deus pagão, nada disso. Mamon é uma palavra em aramaico que significa poder, riqueza, fortuna,
E Jesus disse, segundo o evangelista Lucas, nós não podemos servir a dois senhores distintos. Nós temos que escolher, porque se nós servirmos somente um, nós vamos desagradar o outro. Se nós servirmos ao outro, vamos desagradar aquele um. Então, nós não podemos servir a dois senhores diferentes. Então, nós temos que eleger os nossos valores. E os nossos valores, logicamente, são aqueles valores espirituais. Porque a matéria é um veículo para o nosso progresso. A matéria, tudo que é material, nos é dado como prova, ou como instrumento para que possamos cumprir o nosso propósito terreno. Se nós não cumprirmos o nosso propósito, nós estaremos falhando, nós estamos deixando a boa parte. A boa parte está ficando de lado. Então, a matéria nos serve para que possamos atingir de forma adequada todos os nossos propósitos consoante aos compromissos que assumimos na espiritualidade, junto com o ministério da reencarnação, e que nós concordamos. Não? O evangelista Mateus, ele coloca no capítulo 3 o seguinte: o reino de Deus é semelhante a um negociante que procurava pérolas preciosas. Descobriu uma de grande valor. Vendeu tudo o que a possuía e a comprou. Veja bem, nós descobrimos uma pérola de grande valor. Nós já sabemos. Nós temos a consciência dessa pérola de grande valor. Nós temos que comprá-la. Vender tudo aquilo que nós possuímos não significa que nós devemos nos despojar de todos os bens, viver na miséria, miseravelmente, mendigando. Não é isso, não. Despojar dos nossos valores errados, nossos valores materiais, nossos apegos à matéria, despojarmos de tudo aquilo que serve de entrave ao nosso progresso, o egoísmo, o orgulho, a ira, a inveja, a cobiça. Isso é que nós temos que vender. Ou melhor, dá de graça, né? Ou despojar, não dá para ninguém, porque isso não serve para ninguém, com toda certeza. O livro dos Espíritos, no capítulo 3, quando aborda as leis morais, porque o livro dos Espíritos, né, essa obra maravilhosa que Kardec recebeu, né, todas as informações que Kardec recebeu dos Espíritos, em 1867, ele se divide em 4 partes. A terceira parte fala das leis morais. E no capítulo 2, ele fala da lei da adoração. Então, quando Jesus está colocando a Marta, que é a boa parte, não quer dizer que ela está adorando, ela está recebendo informações. E os Espíritos, na pergunta 653, esclarecem a Kardec que a verdadeira adoração é aquela de coração, ou seja, que a adoração é a verdadeira adoração quando nós estamos fazendo as vontades do Criador, seguindo os ensinamentos de Deus, seguindo os preceitos colocados através da revelação do Monte Sinai, seguindo todos os ensinamentos de Jesus que nós recebemos através dos 4 evangelhos, Lucas, João, Mateus e Marcos. Colocando em prática todos aqueles ensinamentos que nós recebemos através da espiritualidade, através das obras da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, colocando em prática todas essas informações maravilhosas que nós recebemos através das psicografias de Chico Xavier, das obras de André Luiz. Essa é a verdadeira adoração. Ainda no livro 4, que é o livro que fala das esperanças e consolações, que é um livro maravilhoso. Quando nós lemos o Livro dos Espíritos, nós vamos entender que nós não precisamos de mais nada. Ali está toda a informação que nós precisamos para a nossa evolução, para o nosso melhoramento, para a nossa conscientização. No livro 4, na pergunta 921, os Espíritos esclarecem a Kardec que o homem é sempre artífice de sua felicidade ou infelicidade relativa, porque não existe felicidade absoluta nesse planeta, como nós sabemos, né? Planeta de provas e expiações. E não existe também infelicidade absoluta. A infelicidade é sempre relativa. E diz que o homem é artífice da própria felicidade ou infelicidade. E que ao praticar as leis de Deus, o homem está construindo então a sua felicidade. Então a nossa felicidade, a boa parte, é na prática das leis de Deus. É na prática dos ensinamentos de Jesus.
E nós temos, por isso, que desenvolver todos aqueles valores e potenciais que nós havíamos citado. No livro O Mundo Maior, para finalizar, existem algumas passagens muito assim interessantes e pertinentes ao tema. No livro O Mundo Maior, o André Luiz e o Calderaro estão, então, com um instrutor chamado Eusébio, numa das colônias de Nosso Lar. E ali eles estão recebendo as informações. Apesar de Calderaro já ser uma pessoa, um espírito que estava transmitindo informações a André Luiz, esse Eusébio é um instrutor de uma luz intensa, de uma elevação muito grande e de um conhecimento fantástico. E André Luiz, então, busca conhecimento, busca a boa parte através dos ensinamentos de Eusébio. Então Eusébio diz: não busqueis o maravilhoso e fantástico. A sede do milagre pode viciar-vos e perder-vos. Ou seja, no mundo espiritual nós não podemos esperar coisa fantástica. Nós não podemos esperar que as coisas aconteçam sem que exista nosso merecimento. Nós vamos entendendo essa parte, essa boa parte que Jesus falou a Maria e que Emmanuel aborda no livro Fonte Viva. Entendendo essa boa parte, nós vamos entender que nós temos, através de todas essas informações, através desse esclarecimento, nós temos que nos modificar para não esperar milagre, não esperar maravilhas. Diz ainda: vinculai-vos aos planos superiores pelo trabalho construtivo. Sem o trabalho construtivo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Por isso que nós estamos falando da matéria e espírito, né? Sem a matéria, sem o espírito encarnado precisa da matéria e precisa do meio material, justamente para executar esse trabalho construtivo. Como vai fazer a caridade se não tem de onde dispor? Como vai favorecer o próximo se não tem de onde dispor? Tá certo? O bom uso daquilo que Jesus, daquilo que o Criador, enfim, nos confiou como voceiros temporários. Diz ainda que esse trabalho construtivo proporcionarão um contato com os armazéns divinos que suprem a cada um de nós segundo a justa necessidade. Quer dizer, segundo a nossa necessidade. Nós não podemos esperar aquilo que sobra, aquilo que abunda, aquilo que farta. Não podemos fazer a caridade com aquilo que sobra. Isso não é caridade. Não podemos fazer caridade com aquela roupa usada que está ocupando o lugar lá em casa. Isso é limpar a casa, limpar o nosso guarda-roupa, né? É claro que isso vai servir para alguém. Quem tem pode fazê-lo, com certeza, inclusive para os nossos assistidos aqui, né? Não galgueis obstáculos, nem tenteis superá-los pela fuga deliberada. Não temos que fugir, né? Vencei-os utilizando a vontade e a perseverança, ensejando o crescimento aos seus próprios valores. Então, essas informações que nós temos que utilizá-las para vencer os obstáculos, né? Não cobiceis o repouso das mãos e dos pés antes de conquistar a paz interior. Antes de conquistar a nossa paz íntima, não vamos parar, né? Numa suprema tranquilidade de consciência, temos que ter a tranquilidade de consciência. Quando nós vamos ter essa tranquilidade? Nós vamos ter essa tranquilidade quando nós estarmos cientes de que nós estamos utilizando todos esses ensinamentos, que nós estamos utilizando essa boa parte em benefício do nosso próximo e, consequentemente, em nosso próprio benefício. Tá? Finalizando, queridos companheiros, a lição de Lucas, em primeiro lugar, ou seja, de Jesus, em última instância, porque Jesus narra as passagens de Jesus nesse planeta de forma belíssima, como nós já dissemos, e o alerta que o Espírito de Emmanuel nos traz, nos faz refletir em algo muito importante, nos faz refletir naquilo que nós chamamos de reforma íntima. Nós temos que usar essa boa parte para que essa boa parte possa agir como um fermento que vai nos transformar, que vai transformar os nossos sentimentos, vai transformar as nossas ações, o nosso relacionamento na sociedade, nosso relacionamento no lar,
o nosso relacionamento com aquele que está mais próximo, ou com aquele que nós nem conhecemos ainda. Essa é a boa parte. E que essa boa parte, a que se refere Emmanuel, possa nos acompanhar, possa crescer em nós. Que essas palavras preciosas que nós aqui ouvimos na noite, possa calar fundo em nossos corações, possam estar fixados lá dentro, na fibra mais íntima do nosso espírito, para que possamos, desse momento em diante, nos despertar para uma nova realidade, que é a realidade que Jesus nos conduz. Que o Mestre Jesus, que os amigos da espiritualidade, que os mentores da casa possam estar nos acompanhando ao sairmos daqui, e que possamos levar para os nossos lares esse bem-estar que nós estamos sentindo nesse momento. Que Jesus nos abençoe a todos. Essa é uma passagem que realmente é para pensar muito, né, Roberto? Porque Jesus, ele estava ali há tão pouco tempo, né? Por isso que a Maria aproveitou aquela parte. Porque, como ele disse, hoje eu estou aqui, eu estou por pouco tempo aqui. E ela está aproveitando, né? Ela está recebendo, né? Até aquele espírito já estava preparado para receber toda aquela mensagem, né? E você está falando do mundo maior, eu estou acabando de reler, acho que não sei quantas vezes já li a peregrinação do André Luiz. Agora ele está na porta, no limiar das cavernas. Estou lendo agora essa parte, é de arrepiar, né? Então a gente, lógico, se a pessoa não acompanha o ensinamento, a pessoa se assusta, porque realmente a gente recomenda que as pessoas façam um estudo, né, sistemático, metódico da doutrina. Então, vai pegando, depois começa a ler um pouquinho nosso lar, vem vindo devagarzinho, que nós vamos, realmente a gente chega a um momento que a gente se assusta, né? De ver aqueles espíritos super inteligentes, como fala o Calderaro, um daqueles instrutores que acompanha o André Luiz. Olha, essa criatura é super inteligente, no caso da volição, de volitar, né? Olha, mas ele está igual o urubu, que só fica voando baixo para pegar os detritos. Então nós lá no nosso lar, nós temos criaturas muito humildes, não tem essa intelectualidade, mas nós convivemos melhor com ele, é melhor o bom sentimento do que o contrário. Mas cada lição que a gente lê, cada página que a gente lê ali, a gente... Nossa Senhora! Mas é fora de série. Eu estou relendo novamente Libertação, Mundo Maior, Missionário da Luz, então estamos vindo. Então, a história agora, acho que ele vai encontrar o avô dele lá, né? Mais ou menos a gente já sabe a história. Então a gente podia comentar a noite inteira, tanto assunto que tem, né? Igual que Jesus falava, cada um segundo as suas obras, né? Vamos receber, sim, nós vamos ter que fazer por merecer. Obrigado. É interessante, né, a gente observar que as pessoas que aqui vêm, que estão aqui, escolheram também a melhor parte, né? A boa parte, em vez de ficarem presos lá na novela, nas notícias das eleições e aquilo tudo, né? Viemos aqui ouvir um pouco de ensinamento, são lições realmente que vão calando fundo na nossa intimidade, né? Nos tornando assim mais responsáveis. Cada vez que a gente ouve, né, um Emmanuel, um André Luiz e esses espíritos ilustres também, a gente passa a meditar mais, tomar mais cuidado. Né? Estava lembrando aqui agora, não posso esquecer, antes de adormecer, fazer a minha prece e pedir ajuda para a gente poder, para não ir para lugares assim, pelo amor de Deus, né? Se puder trabalhar, eu sempre peço isso, né? Se puder ajudar, se for convocada, que eu esteja pronta, preparada para isso, para poder atender, né? E receber novas instruções. Então, isso é muito importante. É isso. Alguém mais quer fazer alguma colocação? A única coisa que você me deixou muito assim preocupada, e quando você falou, eu, por exemplo, eu pego as roupas e dou, né?
Mas de fato você tem razão, né? No fundo eu estou dando para desocupar o armário da gente, para poder comprar mais, né? Mas na realidade existe uma função social dos bens materiais. Né? Nós não estamos aqui pregando uma finalidade social dos bens materiais, não estamos pregando nenhuma filosofia política, muito pelo contrário, estamos agindo dentro do espírito de fraternidade que Jesus nos ensinou, né? Todos os bens materiais têm uma finalidade social, tudo que nós temos. O próprio dinheiro, a própria moeda, ela tem uma finalidade social. A moeda parada, Jesus ensina isso muito bem na parábola dos talentos. E vocês sabem que talento não é virtude, talento é dinheiro mesmo, né? É um dinheiro utilizado na época. Ele valia hoje, se vocês têm uma ideia, não sei se eu já falei aqui para vocês, ele valia na nossa moeda cerca de 100 mil reais. 100 mil reais um talento. Então, quando fala trabalhadores das minas, não são trabalhadores que estavam cavocando buraco para desenterrar ouro, não, porque minas também era dinheiro. Eram trabalhadores do setor de captação de recursos, de bancário, como vamos falar hoje aqui. Não vamos falar bancário que vai assustar o pessoal com a crise internacional, mas o setor bancário, né? Então, quando ele foi... trabalhador. Então, na realidade, o talento era de grande valor. Quando ele deu um talento para um, deu 2 para outro e 5 para outro, era muito dinheiro que o senhor ele estava confiando na mão daqueles, né? E quando ele fala isso, ele também fala não só das virtudes, mas ele fala também da função social dos bens materiais, que tem realmente que acontecer para que traga o progresso, para que traga justamente benefício a todas as pessoas. Então, os bens materiais, não se preocupa não, as suas roupas são de muita utilidade, como as minhas também são, do Jurandir, de qualquer Adamati, qualquer um aqui, as roupas são de muita utilidade. Não, exatamente. Se a pessoa que está recebendo já é um esfarrapado, você não vai dar farrapo para ele vestir, né? Vai dar roupa boa, né? Por favor. Acho que depois da gente ter aprendido bastante, né? Temos conseguido uma lição de vida, vamos doar, né? Pensando numa luz que ilumina todo o nosso ser e toda esta casa, vamos doar, pedir para que Jesus ilumine o planeta Terra, que hoje passa por uma prova muito grande, pois todos os lugares estão sofrendo por conta de alguma coisa que deu errado. Que Jesus ilumine todo esse planeta para que Ele, cada lugar, coloque as pessoas certas para que elas consigam caminhar os seus povos, a sua região, da maneira mais correta, para que cada vez mais esse planeta seja um planeta iluminado. Vamos agora até os hospitais, onde encontram pessoas doentes, ou em suas casas, porque muitas vezes nós temos doentes do espírito e doentes da matéria. Que Jesus ilumine todos os doentes, para que eles possam receber o bálsamo da paz. E para que as pessoas que cuidem deles tenham muito amor, muita dedicação e façam isso por uma realização pessoal. Porque eles sim precisam dessa ajuda. Vamos passar também por todas as casas onde encontram as pessoas de idades, que muitas vezes não podem ficar em suas casas e são encaminhadas para os asilos. Que lá
eles formem uma comunidade de amor, de paz, de tranquilidade, e eles possam ter um fim de vida com dignidade. Que Jesus também ilumine todas as crianças, que a gente sabe que as crianças de hoje serão os homens de amanhã, e que eles tenham a convicção do bem maior, que é a caridade, o amor e a honestidade. Que cada ser que habita esse planeta tenha muita paz, muito amor, muita tranquilidade. Vamos até os nossos lares, entrando em cada cômodo, colocando muita luz, muito amor, muita tranquilidade, muita paz. E os nossos companheiros que ali estão, que nós podemos dar esse amor e essa paz. E vamos pedir licença para pedirmos por nós mesmos. Que Jesus ilumine o nosso dia, a nossa semana, com muita paz, com muito amor, com muita tranquilidade. Que possamos pensar em tudo que aprendemos hoje e o que lemos de bom e pôr em prática essa reforma íntima. Que o mentor da casa, eu agradeço por ele estar junto com a gente e todos que nos acompanharam aqui. Que tenha paz, amor e tranquilidade, que possamos voltar ao nosso lar com muita tranquilidade e ter uma semana muito boa e possamos estar de volta aqui na próxima semana. Que possamos agora passar para a segunda parte dos passes. Olha, vai ter uma viagem, acho que a maioria das pessoas aqui devem saber, né? Nós vamos fazer uma viagem para Araçá, né?